Meu nome é Perry Flint. Tenho 36 anos e sou tenente-comandante da Marinha dos Estados Unidos. Esta noite, minha família estava prestes a me lembrar, diante das pessoas mais poderosas de Washington, D.C., que nada disso importava. Eles viam o trabalho da minha vida como uma fase infantil, uma nota de rodapé na grande história da dinastia Flint. Eles achavam que sabiam tudo sobre mim. Mas não sabiam meu outro nome. Não sabiam aquele que eu havia conquistado nas sombras, o nome sussurrado em briefings confidenciais. Não conheciam a oráculo. Naquela noite, essa ignorância estava prestes a colocar todos em perigo. Você já sentiu que suas maiores conquistas eram vistas como insignificantes pelas mesmas pessoas que deveriam ter sido seus maiores apoiadores? Se você conhece esse sentimento, deixe um comentário. Se você acredita que a verdadeira força se constrói nas sombras, não sob os holofotes, curta e continue comigo, porque esta história é para você. O ar no grande salão da Galeria Nacional de Retratos estava impregnado com um aroma de dinheiro, ambição e perfumes caros. Era o Gala Power 100 anual do político, um festival de autocongratulação para as pessoas que moldaram a nação. Eu, em meu impecável uniforme branco da Marinha, me senti como um fantasma no banquete. Eu não era um hóspede. Estava de serviço, um nó silencioso em uma vasta rede de segurança. Meu olhar percorreu a sala opulenta, catalogando saídas, avaliando ameaças. Minha mente era um zumbido silencioso de consciência situacional. Esse zumbido foi quebrado pela mão do meu pai no meu braço. Alistair Flint, CEO da Flint Industries, uma gigante da construção e do lobby, me puxou em direção a um senador cujo voto ele provavelmente estava tentando comprar. Ele segurava um copo de Macallan 25, o líquido âmbar brilhando como uma estrela cadente. Ele sorriu, uma performance perfeitamente polida que eu já tinha visto 1000 vezes, um sorriso para o público. Senador, ele trovejou, sua voz irradiando falso calor, gostaria que conhecesse minha caçula, Perry. Ela ainda está se divertindo com seu joguinho de soldadinho. Ele disse as palavras com uma risada, como se estivesse compartilhando um segredo de família divertido. Continuamos torcendo para que ela supere isso e se junte a nós no mundo real, nas indústrias Flint. Uma onda de calor subiu pela minha nuca. O mundo real. Como se os desertos que percorri e as vidas que protegi fossem algum tipo de fantasia. Minha mãe, Eleanor, deslizou para o lado dele, uma rainha de Chanel. Sua arma não era um martelo como o do meu pai, era um garrote de seda. Ela tocou meu braço de leve, seus diamantes frios contra minha pele. Este uniforme é tão elegante, querido, murmurou, sua voz uma carícia suave que carregava o peso do julgamento. Mas todos sabemos que seu potencial é muito maior do que isso. Senti a dor familiar, a rejeição de cada sacrifício, cada hora extenuante de treinamento, cada momento passado a um mundo de distância da sua confortável realidade. Mas anos de disciplina haviam forjado uma máscara perfeita. Sorri, com uma curva firme e educada dos lábios, e assenti. Nesse momento, meu irmão Silas, o menino de ouro formado em Harvard e seu herdeiro aparente, me deu um tapinha no ombro com um baque condescendente. Ei, mana, você está incrível. Direto de Top Gun. Ele sorriu, completamente alheio. Continue se divertindo. Quando você cansar, ainda tem uma mesa esperando por você na empresa. Suas palavras, que pretendiam ser amigáveis, foram apenas mais um prego no caixão da percepção que tinham de mim. Minha carreira foi uma distração temporária, umas longas férias antes de eu inevitavelmente retornar ao meu verdadeiro destino como um Flint. O desdém deles não era apenas verbal, era uma ideologia, uma crença fundamental de que o caminho que escolhi era um desvio constrangedor e inferior. Respirei lenta e deliberadamente, como nos ensinavam no treinamento SEAL, no caos, seja o olho do furacão. Respire, observe, haja. O aço frio da minha disciplina repeliu a raiva vulcânica que crescia em meu peito. Eu era um profissional. Este era apenas mais um ambiente hostil. E então o ambiente se tornou verdadeiramente hostil. Uma voz masculina, falando árabe com um distinto sotaque levantino, estalou no meu fone de ouvido quase invisível.
Era uma única frase arrepiante: Al Nazer Alavak Al Rubi F. Alu. Meu sangue gelou. Era o código: a águia está prestes a pousar no ninho. Um assassinato. Aqui. Agora. Num instante, cada resquício de indignação pessoal evaporou, substituído pelo foco concentrado de um caçador. A tagarelice da gala se transformou em um rugido abafado. Os insultos da minha família se tornaram um ruído sem sentido. Meu treinamento assumiu o controle, meus sentidos se aguçando até o fio da navalha. Ignorei a pontificação do senador, o sorriso presunçoso do meu pai. Meus olhos percorreram a sala, não como Perry Flint, a filha decepcionante, mas como oráculo. Passei os olhos pelos lustres brilhantes, pelos rostos famosos, pelas equipes de segurança e o encontrei. Ele estava vestido como um buffet, segurando uma bandeja de prata com taças de champanhe. Mas não era um buffet. Sua postura era perfeita demais, a postura rígida de um soldado treinado. Suas mãos seguravam a bandeja, mas seu peso estava equilibrado na ponta dos pés, pronto para a ação. Seus olhos não estavam nos convidados, estavam fixos na varanda do mezanino acima, onde o almirante Vance, meu antigo comandante, conversava intensamente. O alvo. O ninho. Não hesitei. Não havia tempo para permissão, nem espaço para dúvidas. Avancei com um educado, mas firme: com licença. Cortei diretamente a conversa do almirante. Aproximei-me, com a voz baixa, urgente e despida de qualquer emoção. Almirante, ameaça às suas 3 horas. Codinome: Oráculo. Venha comigo agora. O almirante Vance, um homem que conhecia o peso daquele nome por causa de uma campanha sangrenta no Oriente Médio, não fez uma única pergunta. Seus olhos se arregalaram um pouco, mas seu corpo já estava se virando, seguindo meu exemplo sem dizer uma palavra. Demos 2 passos rápidos, entrando na estreita abertura de um corredor de serviço, no momento em que um baque seco ecoou pelo corredor. Era o som de uma arma de fogo com silenciador, quase perdido no barulho, seguido pelo estalo agudo de vidro se estilhaçando. Empurrei o almirante para o corredor quando um pedaço de mármore explodiu da coluna exatamente onde sua cabeça estivera um segundo antes. A bala havia acertado o alvo, mas o alvo havia desaparecido. Arrisquei um olhar para trás pela fresta da porta. A cena no grande salão começava a se dissolver em caos. Meu foco estava na minha família. Eles estavam paralisados, seus rostos como máscaras de terror primitivo e puro. A arrogância, a condescendência, a crueldade casual, tudo isso havia desaparecido, substituído por um horror cru e sem filtros que eu nunca vira neles antes. A mão do meu pai estava vazia. Seu copo, símbolo de seu poder e status, jazia em 1000 cacos brilhantes no chão polido. O caos da gala finalmente se transformou no zumbido controlado de uma investigação federal. Fomos transferidos para um posto de comando temporário, uma sala de conferências estéril dentro da galeria, agora fervilhando de agentes internos escuros. Lá fora, o lamento distante das sirenes da polícia cortava a noite de Washington. Aquele som foi um gatilho. Ele me tirou do momento presente, do vidro quebrado e do cheiro persistente de pólvora, e me jogou 15 anos atrás, para um escritório de advocacia silencioso, com painéis de mogno, em Georgetown. A sala cheirava a livros velhos e couro, onde um tipo diferente de violência havia ocorrido. Eu tinha 18 anos, o rosto jovial e me agarrava a uma frágil esperança. Era o dia da leitura do testamento do meu avô. Ele era um fuzileiro naval, um veterano durão que lutara em Kissan. Ele era a única pessoa na minha família que realmente me vira. Ele via a firmeza sob a minha pele, não a decepção nos olhos do meu pai. Ele me ensinou a atirar e me deu sua cópia desgastada de Marco Aurélio. Meditações, e citou o General Patton. Não meça um homem por onde ele se posiciona em momentos de conforto, mas por onde ele se posiciona em tempos de desafio e controvérsia. Ele havia me prometido 2 coisas: sua coleção de medalhas militares, a Purple Heart, a Silver Star, e um pequeno fundo fiduciário. Não uma fortuna, mas o suficiente. O suficiente para você ser livre, Perry, disse ele, com a voz rouca, mas firme. Livre para seguir o caminho da honra aonde quer que ele te leve.
Para uma jovem de 18 anos se afogando em um mundo de expectativas sufocantes, essa promessa era um salva-vidas. Sentei-me no escritório daquele advogado, agarrando-me à esperança daquele salva-vidas, cercada pela minha família, vestida de preto, sóbrio e caro. O advogado, um homem com rosto cansado, começou a ler. Mas antes que pudesse chegar à parte sobre mim, meu pai, Alistair, pigarreou. Ele não parecia um filho em luto. Parecia um CEO presidindo uma aquisição hostil. Senhores, começou ele, dirigindo-se à sala como se fosse uma sala de reuniões, meu pai era um homem sentimental, mas precisamos ser práticos. Ele gesticulou com desdém. Estas velhas bugigangas militares serviriam a um propósito maior e trariam mais honra ao seu nome em exposição no Museu Nacional do Corpo de Fuzileiros Navais. Ele fez parecer tão lógico, tão nobre, um tributo, não um roubo. Então, seu olhar frio e calculista pousou em mim. E quanto à pequena herança de Perry, continuou ele, a palavra pequeno transbordo com descendência, proponho que o absorvamos no principal fundo de investimento da família. Deixá-lo separado só diminuiria seu valor. Somos uma família. Devemos agir como uma. Meu irmão Silas, sempre o filho obediente, assentiu vigorosamente, com uma expressão de profunda sabedoria emprestada. Ele tinha 22 anos na época, já estava sendo preparado, já tinha aprendido que os lucros da família eram mais importantes do que o último desejo de um avô. Senti uma onda de pânico, uma necessidade desesperada de falar. Mas a mão da minha mãe pousou na minha. Foi um gesto que parecia conforto, mas que me fez sentir como uma pinça. Seu toque era gélido. Perry, querido, seu pai tem razão, disse ela, com a voz suave e sedosa. Uma jovem como você não deveria ficar tão obcecada pelo passado, pela guerra e coisas assim. Deixe isso para trás. Seu futuro está aqui, conosco. Ela falou do meu futuro como se fosse um portfólio que eles precisassem administrar, um ativo a ser alocado para obter o máximo retorno. Minha tentativa fraca e hesitante de protestar, mas o vovô prometeu, foi ignorada como a birra de uma criança. Eu estava cercado, superado pelas pessoas que deveriam me proteger. Eles não estavam apenas tomando minha herança, estavam me roubando minha única tábua de salvação para um mundo ao qual eu sentia que pertencia, um mundo que meu avô havia validado. Eles estavam me roubando seu último presente de reconhecimento. Tentei mais uma vez, minha voz quase um sussurro. Era o desejo dele. Foi então que a paciência do meu pai se esgotou. A máscara do CEO pragmático caiu, revelando o homem frio e duro por baixo. Ele olhou diretamente para mim, com os olhos desprovidos de qualquer calor, empatia ou amor. Perry, pare de ser tão sentimental, disse ele, com a voz monótona e brutal. Honra não paga as contas em Washington, descresça. As palavras me atingiram com a força de um golpe físico. Congelaram o sangue em minhas veias e as lágrimas em meus olhos. Era uma declaração de toda a sua visão de mundo, uma filosofia tão cínica e implacável que não deixava espaço para nada além de poder e lucro. Não se tratava apenas de medalhas ou dinheiro. Era uma negação completa e total dos valores pelos quais meu avô viverá e morrera, os valores que ele tentará me transmitir. Foi o momento em que deixaram claro que o amor que eu recebia dele era, aos olhos deles, um sentimento sem valor. Naquele quarto silencioso, com painéis de mogno, algo dentro de mim se quebrou. Mas algo mais foi forjado em seu lugar. Um pedaço de gelo se enraizou em meu coração, uma resolução fria e firme. Não disse mais nada. Não chorei. Simplesmente fiquei ali sentado, sentindo-me total e completamente sozinho. Foi naquele dia que tomei uma decisão. Eu não provaria que eles estavam errados com palavras. Eu provaria com a minha vida. Eu construiria uma fortaleza de honra e disciplina tão forte que o mundo de dinheiro e influência deles jamais conseguiria tocá-la. Eu me tornaria tão bom no meu jogo de soldadinho que um dia meu valor seria algo que eles não poderiam comprar, não poderiam manipular e não poderiam ignorar. O som da sirene do lado de fora da sala de conferências desapareceu. Eu estava de volta ao presente, a lembrança recuando como uma maré amarga, deixando a verdade fria e dura na costa da minha mente.
A batalha não havia começado naquela noite. Começara há 15 anos naquele escritório. Esta noite foi apenas a primeira vez que os tiros foram reais. A fria rejeição do meu pai, 15 anos atrás, ecoou na estéril sala de conferências de Washington, D.C., como uma lembrança amarga do mundo que eu havia escolhido deixar para trás. Para eles, meu caminho era um jogo tolo. Mas esse jogo me levou a lugares que eles nem sequer imaginavam. Minha mente viajou dos pisos polidos do baile de gala 5 anos atrás, para um mundo de areia e cascalho, para um dia de ação de graças na província de Anbar, no Iraque. O vento uivava do lado de fora da nossa barraca de lona, um grito implacável e áspero que parecia nunca parar. Lá dentro, o ar era um coquetel denso de poeira, suor e óleo de arma. Éramos 4 sentados em caixas de munição viradas ao redor de uma mesa improvisada. Era o nosso banquete de ação de graças. Cada um de nós tinha um pacote de papel alumínio de uma MRE, uma refeição pronta para comer. Abri a minha e vi fatias cinzentas e coriáceas de peru processado e um pedaço congelado de purê de batatas instantâneo. Era só isso. Nada de torta de abóbora, nada de molho de cranberry, nada de risadas estrondosas ecoando por um lar aconchegante e aconchegante. Havia apenas o silêncio pesado do deserto, pontuado pelo crepitar e chiado rítmico do rádio de comunicação. Olhei para os rostos dos meus 3 camaradas, Martinez, Shane e Williams. Seus rostos estavam sujos de sujeira e exaustão, mas seus olhos transmitiam uma compreensão silenciosa. Eles também sacrificaram uma refeição quentinha com suas famílias, trocaram o conforto do lar por este posto avançado empoeirado no meio do nada. Naquele silêncio compartilhado, naquele momento de sacrifício mútuo, senti um laço de fraternidade mais profundo e real do que qualquer conexão de sangue. Esta era a minha família, aquela que eu havia conquistado. Consegui fazer uma videochamada com a casa de inverno da minha família. A conexão via satélite estava fraca, a imagem tremulava e pixelada, mas era nítida o suficiente para me mostrar outro universo. Eu estava olhando para a grande sala de jantar da mansão deles em Palm Beach. Um enorme lustre de cristal brilhava sobre uma mesa farta de comida. Meu pai, Alistair, estava à cabeceira, cortando com maestria um peru perfeitamente assado e dourado. Minha mãe, Eleanor, mostrava orgulhosamente sua nova louça Tiffany e co para alguém fora da câmera. Meu irmão Silas, depois de algumas taças de vinho caro em sua comemoração, pegou o telefone. Perry, ei, gritou ele por cima do barulho. Ele girou a câmera ao redor da sala, um passeio orgulhoso pela opulência. Veja o que você está perdendo, mana. Pena que você não está aqui. As ostras Rockefeller da mamãe estão de dar água na boca este ano. Eles riram e conversaram sobre as próximas viagens de esqui para Aspen, sobre o mercado de ações, sobre um evento beneficente em que participaram. O mundo deles era tão despreocupado, tão completamente distante do meu. Parecia uma transmissão de outro planeta, um universo paralelo onde eu não existia, e minha realidade era uma ficção incompreensível. Por fim, meu pai pegou o celular de volta. Ele semicerrou os olhos para a tela, como se tentasse ver melhor um animal exótico no zoológico. Está calor aí, querida? Perguntou. Certifique-se de beber água suficiente. Era só isso, toda a extensão da sua preocupação, uma gentileza genérica e distante que se poderia oferecer a um estranho. Então minha mãe se aproximou. Perry, você está tão magro, disse ela, com a voz carregada de desaprovação, sem preocupação. Você simplesmente precisa comer mais. Ela disse isso como se eu estivesse de férias em um spa espartano, e não em uma zona de guerra. Nunca me perguntaram se eu estava seguro. Nunca me perguntaram se eu estava com medo. Nunca me perguntaram se eu sentia falta deles. Não conseguiam compreender o meu mundo. E pior, não tinham vontade de tentar. A ligação terminou. A tela ficou preta, deixando-me na luz fraca e empoeirada da tenda, com uma frieza profunda e oca se instalando em meu peito. Foi nessa solidão esmagadora que meu verdadeiro trabalho começou. Naquela noite, alimentado por uma mistura amarga de café e determinação, não dormi. Coloquei meus fones de ouvido e comecei o árduo trabalho de filtrar horas de comunicações interceptadas.
Meus ouvidos, treinados durante anos para filtrar sinais de ruídos, foram minha arma. Escutei além da estática, além da tagarelice mundana, procurando um sussurro, uma nuance, um dialeto fora do lugar. Então ouvi uma conversa confusa entre dois homens usando um dialeto beduíno raro e antigo que poucos conseguiam entender. Falavam de um Zafat Amri, um casamento vermelho, e estava planejado para Darbaoui, a estrada dos peregrinos. Era um código, uma sofisticada emboscada com o IED visando um comboio de alto valor. O comboio do meu então comandante, o almirante Vance. As informações eram escassas, quase inexistentes. O protocolo determinava que eu esperasse por mais corroborações. Mas meu instinto, aguçado por anos de experiência, gritava que aquilo era real. Contornei a cadeia de comando, um risco que poderia pôr fim à minha carreira. Lavei as informações por meio de um agente local confiável e as enviei de volta ao chefe de segurança do almirante, atribuídas apenas a uma nova fonte anônima, a Oracle. Foi a primeira vez que usei o nome. O comboio foi redirecionado com apenas alguns minutos de sobra. Poucos